Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ciência e Pesquisa. Hoje eu irei explicar para você como coletar dados em pesquisa. Vamos lá, então. Técnicas de coleta de dados em pesquisa. Pode-se dizer que o método estabelece o que fazer e a técnica o como fazer. Ou seja, o método é o caminho. E como você vai realizar esse caminho, o que você vai utilizar se chama de técnica. As técnicas são procedimentos que operacionalizam os métodos. Para todo método de pesquisa, pode ser utilizada uma ou mais técnicas. Estas estão relacionadas com a coleta de dados, isto é, a parte prática da pesquisa. Então, você pode ter, por exemplo, você pode utilizar em sua pesquisa o método dialético e utilizar determinados tipos de coleta de dados, certo? Ou técnicas de coleta de dados, como, por exemplo, o questionário, a observação, o formulário, a entrevista. Você pode utilizar o método indutivo, dedutivo, ou hipotético dedutivo e utilizar uma ou duas ou três técnicas, certo? Vamos lá. As técnicas de coleta de dados envolvem quando você for aplicar as técnicas de coleta de dados, por exemplo, um questionário ou um formulário, é importante você determinar a população a ser pesquisada. Você tem uma população e tem amostra. Às vezes, você, por exemplo, quer fazer uma pesquisa no município, englobando todo o município, a população do município, então você não vai conseguir. Então, é melhor você aplicar o quê? Uma amostra, certo? Eu tenho aqui no canal explicando o que é população e o que é amostra, e como você trabalhar com os tipos de amostra, certo? Acesse o canal que tem outros vídeos relacionados à população e amostra. Bom, segundo ponto, a elaboração do instrumento de coleta, que pode ser um questionário, um roteiro de entrevista, um formulário, e a aplicação do instrumental. Antes de aplicar o instrumental, é necessário você definir, você fazer um pré-teste, certo? Para saber se precisa fazer correções no seu instrumental, que pode ser o questionário ou o formulário, um exemplo. Na coleta de dados, existem duas grandes divisões. Preste bem atenção na sua pesquisa. Você pode, quando você está realizando a sua pesquisa, você tem primeiro a coleta de dados indireta, quando você está realizando sua pesquisa, que é feita em livros, revistas, internet, jornais, mapas, diários, etc. Ou seja, ela é feita em fontes primárias e secundárias. Por exemplo, geralmente as pesquisas têm uma parte que é bibliográfica e a outra parte que é pesquisa de campo ou laboratório. Geralmente toda pesquisa divide em duas partes, geralmente, certo? A não ser quando é uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental. Então, a indireta é quando você trabalha com livros, revistas, artigos científicos. Ela pode ser uma fonte primária, de primeira mão, ou seja, original. Ela não é produto de outro produto, melhor dizendo assim, certo? Por exemplo, livro é uma fonte secundária. Ele é produzido a partir de outros materiais. Uma carta que você escreve, ela é sua, é original, certo? Então, cuidado, fontes primárias e fontes secundárias. Fontes secundárias é um produto de terceiros, certo? Geralmente livros, artigos científicos. Quando você coloca lá citações, então você tem uma fonte secundária. A primária é de primeira mão, é original, certo? Fontes originais. Bom, e temos uma coleta de dados direta. A anterior foi indireta, agora temos uma coleta de dados direta, que vale da observação, questionário, formulário e da entrevista. É aquela que você realiza na vida real. Ela pode ser em laboratório ou em campo. Então, os instrumentos de coleta de dados mais utilizados, certo? Instrumentos de fonte direta é a observação, a entrevista, o questionário e o formulário. Você pode tanto utilizar alguns desses aí em laboratório, como pode usar em campo.
numa rua, num bairro, numa escola, certo? Então vamos lá. Técnica de observação. Essa pode ser num bairro, numa rua, numa escola, num laboratório, certo? Ela pode ser individual ou em equipe. Individual é quando você, que é o pesquisador ou a pesquisadora, está realizando sozinha ou sozinho a observação. É no olho a olho. Observação, já está dizendo observação. É uma técnica que você vai utilizar. Então, ela pode ser individual, quando você sozinha, ou em equipe, você junto com um grupo, fazendo a observação, certo? A individual e a equipe pode ser na vida real ou em laboratório. Na vida real é feita em ambiente natural, certo? Já outra é feita em ambiente artificial, por exemplo, em laboratório. Então, a individual e a equipe pode ser feita na vida real ou em laboratório. E a individual e a equipe pode ser participante ou não participante. Participante é quando você, o pesquisador, participa do fenômeno. Você se envolve com o fenômeno, certo? Por exemplo, numa rua, você ou na escola, você participa junto com eles, certo? Já não participante, você fica neutra, você só fica observando. É como se você estivesse numa sala para observar o comportamento dos alunos. Você fica lá no fundo só observando as ações dele. Então, você se limita somente à observação, que pode ser individual ou em equipe. A técnica de entrevista, que a gente considera como uma conversa orientada, técnica em que o pesquisador obtém os dados diretamente de certas pessoas, dados que não podem encontrar em registros e fontes documentais. É uma conversa orientada entre o pesquisador e o informante, atendendo a um objetivo pré-determinado, certo? Eu vou explicar mais ainda. Pode ter caráter exploratório ou ser de coleta de informações. Se de caráter exploratório, é relativamente estruturada. E se coleta de informações, altamente estruturada. Ou seja, você, quando for fazer uma entrevista, você tem que ter um roteiro. Ele pode ter só alguns tópicos, só, e o restante você vai construir lá em campo. Então, aí seria o quê? De caráter exploratório relativamente estruturada. E de coleta de informação altamente estruturada, não. Você já prepara todo o roteiro fixo para poder fazer as perguntas, certo? Requisitos para que uma entrevista seja realizada de maneira mais técnica. Primeiro, você tem que agendar. Não leve história, negócio de caderninho, bloco para anotações. Não, é um gravador, porque você tem que atentar para a paciência do seu entrevistado, certo? Tem que deixar ele bem relaxado, a pessoa bem relaxada. Agora, agendar a entrevista. Então, vamos lá. Respeito ao entrevistado, capacidade de ouvir atentamente e de estimular o entrevistado a responder as perguntas com um gravador, não esquecer. Garantia de clima de confiança e sigilo profissional dos dados colhidos, observando a identidade do entrevistado. Então, não esquecer de agendar, não esquecer de levar um gravador e deixar, primeiro, é bom você começar assim, conversar sobre alguns assuntos assim aleatórios, que não seja já da entrevista, do roteiro de entrevista. Depois é que você parte para o roteiro de entrevista. Tá ok? Esse é no caso da entrevista. Vamos para o próximo. Técnica de questionário. Então, se você vai utilizar um questionário na pesquisa. Um instrumento de coleta de dados aplicado a uma clientela pesquisada, contendo uma série de perguntas que põem um espaço branco para você marcar, assinalar, certo? Para as respostas. Sua linguagem deve ser simples e direta, para que o informante compreenda com clareza o que está sendo perguntado, evitando a possibilidade de respostas ambíguas. Pode apresentar perguntas abertas ou perguntas fechadas, como semi-abertas ou semi-fechadas, certo? Você pode ter uma pergunta aberta e uma pergunta fechada, certo? E, como por exemplo, fechada. Você vai à escola? Sim, não. Por quê? Aí está aberta. Então, ela complementa, certo? Ela complementa a anterior. Então, ela pode ser somente fechada, aberta ou semi-aberta.
aberta ou semi-fechada. Todo questionário deve ser enviado para o pesquisador ou é levado pessoalmente, devendo antes passar por uma etapa de pré-teste. Aquilo que eu falei anteriormente é importante. Você, quando elaborar o questionário, você escolher 5, 6, 7 pessoas e aplique para poder ver a dificuldade, se a pessoa tem dificuldade em responder esse questionário, certo? E aí você, se uma pessoa aparecer alguma questão com alguma dificuldade, aí você faz a correção antes de enviar para a pessoa responder o questionário. Aí a gente chama de pré-teste. Técnica de formulário. É aplicado pelo próprio pesquisador na medida em que se recebe as respostas sob orientação. O informante recebe assistência direta do pesquisador, que pode reformular, tomar mais claras as perguntas, dar explicações, enfim, ajustar o formulário à experiência e compreensão de cada pesquisado. Veja só, o que é que diferencia um formulário de um questionário? O formulário é preenchido pelo pesquisador. Primeiramente, ó, todos dois é uma lista de perguntas, abertas ou fechadas, ou semi-abertas ou semi-fechadas, ou fechadas, certo? Todos dois é um roteiro de pergunta, tanto questionário como formulário. O que diferencia os dois é que o questionário ele é enviado pelo correio ou entregue para a pessoa. E aquele que está sendo pesquisado é ele que vai preencher. Então ele tem que estar bem claro e objetivo, certo? Com clareza. Porque não vai estar com a sua presença. Pode estar, você pode não estar presente. Ele vai responder. Você pode enviar o questionário por e-mail, a pessoa lá recebe, pronto. E ele não vai, você não vai estar presente. Já o formulário, isso no questionário. O questionário, corrigindo. O questionário vai ser enviado pelo correio, ou por e-mail, ou entregue à pessoa. E ele vai preencher, sem o seu auxílio. Já o formulário, quem vai preencher o formulário, a lista de perguntas, é você, a partir das respostas do entrevistado. Então, você está aqui preenchendo com a prancheta, bota aqui o seu roteiro e vai perguntando. Idade, quantos filhos? Você que vai preencher. Então, ele já tem uma assistência sua, certo? Então, a diferença entre questionário e formulário é o questionário, ele é preenchido pelo entrevistado, o questionário, e o formulário, quem preenche é você, resultante da resposta do entrevistado, ok? No canal você vai ver, você pode ter acesso a um instrumental de questionário que eu elaborei para você, certo? Espero que tenha gostado, aprendido e um abraço e até mais.